O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, praticamente o último dia da semana, o último dia de trabalho desta semana, e nós temos a graça de ouvir esse Evangelho de hoje, essa leitura de hoje, que Jesus nos dá uma ordem muito clara. Ele nos dá um mandamento. E que mandamento é esse? Amai-vos uns aos outros. Amem-se. Que o irmão ame o outro irmão. Que o pai ame o filho. Que a mãe ame o filho, a filha. Que os filhos amem os pais. Que os amigos se amem. Que os irmãos na fé se amem. Esse é o grande mandamento, essa é a grande ordem de Jesus para nós hoje. E ele insiste umas 3, 4 vezes nesse evangelho tão curtinho que nós ouvimos, de 5 versículos. Ele fala: amai-vos uns aos outros, amem-se uns aos outros. Por que ele insiste tanto no amor? Porque essa é a base da nossa vida. Esse é o sentido, é o alicerce da nossa existência, das nossas relações, é o amor. Mas Jesus não fala de um amor superficial, ou de um amor interesseiro, ou de um amor que quer tudo para si, que se apega. Muito pelo contrário, é um amor que se doa, que se entrega, que se dá, que se oferece em sacrifício. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Então Jesus diz: para amar e para considerar o outro meu amigo. O amor é o melhor jeito de destruir qualquer tipo de inimizade, porque a inimizade é incompatível com o amor. Se você ama o inimigo, e Jesus dá esse mandamento também, você transformou o inimigo em amigo. E ainda rezar por aquele que persegue, que também está ligado a esse mandamento de Jesus. A gente destrói a inimizade, destrói o muro de separação e de divisão quando a gente ama. Quando a gente coloca esse tempero, esse ingrediente celeste, esse ingrediente divino que vem de Deus. E Jesus também diz: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. E Jesus diz: vocês são meus amigos. Eu amo vocês, eu me entrego por vocês, eu dou a minha vida por vocês, porque os considero amigos. Que privilégio para os discípulos ouvirem isso de Jesus: vocês são meus amigos. Que privilégio para nós também ouvirmos Ele dizer isso a mim, a você, a cada um de nós aqui: você é amigo de Deus, é amiga de Deus. E nesta amizade somos chamados então a fazer frutificar. Jesus falou aqui que Ele quer que a gente produza muito fruto, e não um fruto que passa, mas um fruto que permanece. Qual é o maior fruto que podemos produzir na nossa vida e que não passa, senão o amor que nós temos pelas pessoas? Basta lembrar aqueles que já passaram, que já faleceram. Por exemplo, os santos. Quantos santos são admirados pelo amor que tiveram,
pela vida entregue, pela doação. É o amor que perpetua a nossa existência aqui nesse mundo. É o amor que permanece na memória e que faz a nossa vida se tornar memória também, se tornar lembrança na vida das pessoas. Se a gente pensar, a nossa vida é bem curta. Se alguém vive 80, 90 anos, que viveu bem, uma longevidade bem grande no nosso tempo, 80, 90 anos, se a gente pensar isso em termos de eternidade, é uma pequena gotinha no oceano. E como essa gotinha se eterniza? Pelo amor. Mas é um amor de verdade. Não é só um amor de romance, de filme, de cinema, de televisão. Não, a gente sabe que no cotidiano nem sempre tem aquelas trilhas sonoras, né? Porque a cena de filme, ela é bonita porque tem uma música de fundo, porque tem um pôr do sol, aquela paisagem bonita. Aquilo ali é uma linguagem bonita e romântica do amor. Mas o amor do cotidiano é um pouquinho diferente. É aquele amor que a gente experimenta no dia a dia, de dar a vida pelo amigo. Dar a vida quando... Eu fiquei pensando hoje de manhã, quando, por exemplo, está faltando comida em casa, tem pouquinha comida, e a mãe finge que já comeu e dá tudo para os filhos, e não sobra nada para ela, mas ela já está satisfeita. Não, já comi, eu comi antes, agora vocês comam. E dá tudo para os filhos. Ou de um amigo que faz isso pelo outro também, que está passando um apuro, que está numa dificuldade, e vai lá e não tem medo de gastar tempo com aquela pessoa. Ou aquele que perdoa sempre, mesmo aquele que insiste em ofender e está ali perdoando. Isso aí é o dar a vida no cotidiano, no dia a dia. Pode até não ter trilha sonora, mas tem no coração aquela música do céu, aquele cântico inspirado de Deus que move nossa vida. Eu sei que você já viveu isso na sua vida. Pode até estar passando por alguma situação assim, um amor que é violento, um amor que sangra, que dói. Se não me engano, é até Madre Teresa de Calcutá que fala que o amor, que é amor mesmo, ele dói, ele custa em nós. Se o amor não me exige, ele não é amor ainda, porque ele é retribuição, ele é troca. Então, quando exige, aí sim, tem um amor de verdade ali. É a essa verdade que Deus nos chama, que Deus nos convida hoje por esse Evangelho. Ele não fala de teorias, Jesus não usa de teorias, mas ele fala do coração dele. Eu chamo você de amigo e eu dou a minha vida por você, que é meu amigo, que merece o meu sacrifício, que merece a minha entrega, que merece a minha doação. E nesse sentido que nós somos chamados, então, nessa vida de fé, a nos doar uns pelos outros também. E eu queria falar rapidamente de um outro aspecto de hoje, da liturgia, da primeira leitura, que precisa também ficar bem vivo no nosso coração hoje. Como andam as suas decisões de vida? Como você decide? Tem um problema para resolver, tem uma situação séria, tem um conflito no trabalho, tem um conflito na família. Como que você decide? Como você resolve aquela situação? Será que a gente resolve sozinho ou a gente conta com o auxílio de Deus, com a ajuda de Deus? Olha que interessante a leitura de hoje. A comunidade de uma determinada cidade, Antioquia, está passando por um problema. E aconteceu isso no início da igreja, como acontece ainda hoje. Está tendo um problema. Foram alguns irmãos, né, lá e semearam a divisão na comunidade. E tudo estava agitado. As pessoas estavam se estranhando, ninguém se entendia mais. Por que rumo a gente tem que caminhar, o que a gente tem que fazer na nossa vida. Aquela confusão toda. Mas os apóstolos, eles se colocam em oração em Jerusalém, tomam conhecimento daquela situação, daquele problema que tem que ser resolvido, rezam e chegam a um discernimento de que eles precisam enviar 2 pessoas para aquela comunidade, que é Silas e Judas, que é chamado Bársabas. Eles vão ali para acalmar aquela situação e para devolver a paz de Deus ali naquele lugar. Mas o que me chama a atenção diante desse problema é o modo como eles resolvem. Eles rezam e eles fazem um discernimento com o Espírito Santo de Deus. Olha que bonito que diz aqui no versículo 28. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo.
o Espírito Santo em nós, é essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, antes de decidir alguma coisa, antes de resolver algum problema, como cristãos, nós somos chamados também a ter essa intimidade, essa afinidade com o Espírito Santo para saber qual é o discernimento de Deus para essa situação, qual é a solução que Deus tem para esse problema, não só a solução desesperada que eu quero tomar, às vezes na precipitação, tem que resolver, então a gente vai atropelando tudo, atropelando todo mundo, e tem que ter uma solução, e vai machucando tanta gente pelo caminho, porque viramos um trator, demolindo tudo. Não é assim, não. A comunidade de fé, os primeiros cristãos nos ensinam aqui que o Espírito Santo também deve ser consultado quando a gente vai discernir alguma coisa. E conversar abertamente com Deus. Senhor, qual que é a sua vontade para essa situação? A minha família está nesse conflito todo, o pai já não está falando com o filho mais porque tem uma confusão, daí a mãe lá ajoelha e reza. Qual é a solução? Que solução o Senhor tem para essa situação aqui? E vem. Deus nunca decepciona, Deus nunca deixa a gente abandonado quando nós recorremos a Ele na fé e na obediência. Amém? Então pensa um pouquinho na sua vida, dia de hoje. De repente hoje é um dia desses. Quem está em casa rezando conosco na Santa Missa pode ter que tomar uma decisão importante hoje. Não é só aquela decisão, caso eu compre uma bicicleta, apesar que casar é uma decisão importantíssima. Comprar bicicleta nem tanto, mas casar, sim. Essa brincadeira para dizer que às vezes a gente equipara as coisas, né? O casamento é igual comprar uma bicicleta. Claro que não. É para a vida toda. A bicicleta você vai trocando na medida da necessidade. Mas para a gente dar a justa medida a cada realidade, nas decisões que você deve tomar no dia a dia, faça essa experiência. Seja ousado. Nós estamos aqui na Rede Século XXI, na sede desse lugar de Deus. Eu e a irmã estamos tão contentes de termos a oportunidade de vir aqui durante alguns dias para um projeto bonito para a comunicação da igreja, que é um curso à distância para os agentes da Pastoral da Comunicação. Mas a gente vai caminhando por aqui e vai se maravilhando com essa obra de Deus. E aqui é um testemunho físico, palpável, do quanto vale a pena tomar a decisão de mãos dadas com Deus, com o Espírito Santo. A cada desafio, certamente o Padre Eduardo, a irmã Luísa, a cada desafio e outros que fazem parte dessa obra, não, vamos rezar e pedir o discernimento, não é assim que a gente vai resolver. Foi sempre assim, buscando em Deus o entendimento da sua vontade e a força para dizer sim. Certamente em alguns momentos a gente não entende. Será que é por aí mesmo? Vai que eu estou falando, Deus fala para nós. Vai que vai dar certo. Mas será? A gente vai fazendo cálculos humanos, mas no fim a gente se submete, obedece, e aquilo que Deus indicou é a melhor solução. Feche seus olhos um pouquinho nesse momento, pensa um pouco na realidade da sua família, da sua casa, ou no teu trabalho, situações, decisões importantes que você pode estar precisando tomar. E fala com Deus agora, conversa com Ele um pouquinho, e fala com o Espírito Santo, qual é a sua vontade, Espírito Santo de Deus, para essa situação que estou vivendo, que a minha família vive. Ou esse problema sério lá no meu trabalho, que eu não consigo encontrar uma solução, me inspira, me ilumina. Eu quero, Senhor, viver uma vida conduzida pela sua graça. Eu quero, como cristão, como a primeira comunidade de fé, que nós vimos hoje na primeira leitura, eu quero também chegar a um discernimento conjunto contigo, para acertar, para experimentar a sua providência agindo, porque o Senhor disse que eu sou seu amigo, e eu agradeço esse presente, e quero também, Senhor, corresponder a essa amizade, tendo uma vida de comunhão profunda contigo, uma intimidade pela oração, pela vida de fé, a alegria de poder saber que eu posso contar com a sua ajuda. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Amém.